Existem muitas coisas que a igreja atual está envolvida e que o Senhor Jesus não está nem preocupado. E existem muitas coisas que o Senhor Jesus está preocupado e que a igreja não está mais dando ouvidos. A igreja do Senhor não está mais atenta. O Senhor Jesus, ele não perdia o foco. Nessa passagem a gente via tremendamente, ele não se alterou, ele não se misturou, ele não falou palavras torpes, ele não, porque se ele tivesse falado uma palavra errada, ele seria condenado. Se ele tinha motivos para acusá-lo, se ele tivesse falado uma palavra errada. Mas porque ele era o Criador do céu e da terra, e porque ele veio para perdoar os nossos pecados nessa terra. Aleluia. É que, irmãos, eu percebo que nessa passagem aqui, onde estava a mulher no meio, eles tiveram a oportunidade e queriam que o Senhor dissesse uma palavra errada. Mas o Jesus, mais uma vez nós aprendemos com Jesus a falar na hora certa, a dizer as palavras certas. Oh, amada igreja, às vezes eu olho e estava meditando e vendo o Senhor falando com eles. Ele não usou muitas palavras, ele usou muitas palavras. Ele estava ensinando. Ele estava ensinando o povo, mas na hora de abrir a boca, ele poderia falar muito, fazer um discurso pelaquela mulher, mas ele não usou muitas palavras. Ele acrescentou na lei. E ele, mais do que ninguém, seria para acrescentar na lei, porque ele foi o criador dela, ele era o autor dela. Igreja do Senhor, onde estamos? Eu lhe pergunto nessa cena, em que lugar que nós estamos? Estamos assentados a ver o Senhor pregar e aprender com Ele, aprender do Mestre? Ou estamos pegando pedras? Porque às vezes, muitas vezes, irmãos, parece que o crente ele não vem mais preparado com a Bíblia, espiritualmente, orando, buscando. Não é parece, irmãos, eu tenho certeza. Porque muitas vezes, se nós estivéssemos buscando, preparado, orando, jejuando, se fosse o tempo, às vezes eu me envergonho quando eu chego atrasado no culto. Eu me envergonho, porque eu penso, Senhor, a igreja primitiva não era assim não. A igreja não era nem primitiva, era de alguns anos atrás. E eu sei, eu não vivi essa época, mas os irmãos que viveram, os irmãos mais senhores, vão dizer, com toda a autoridade, com todo o respaldo, a igreja antigamente não era assim. O povo chegava muito antes para orar. O povo dedicava a sua vida em oração, em jejum, buscava, consagrava. O povo tinha autoridade, tinha respaldo, porque vivia aquilo que pregava. Hoje em dia, misericórdia para a gente subir no púlpito e falar alguma coisa. Temos que falar. Mas muitas vezes ainda temos que dar conta ainda, porque falamos algo que não vivemos. Irmãos, misericórdia. É verdade. Mas Jesus, ele não falou muitas palavras para essa mulher. Colocaram ela no meio, apedrejaram, queriam apedrejar ela, estavam prontos para apedrejar. Era uma palavra que o Senhor falasse, ao contrário, e essa mulher seria apedrejada. Uma palavra, irmãos. Só que daí eu vejo o Deus de maravilha a quem servimos. O Deus, irmãos, a quem nós temos o prazer, o privilégio de servir. Oh, irmãos, aqueles que não entendem, esse Senhor Todo-Poderoso, esse que criou o céu e a terra, esse que veio para mudar toda a lei, veio para fazer uma lei de amor. Irmãos, Ele não apedrejou ela, Ele não mandou apedrejar. Ele teria toda a autoridade para fazer isso, mas Ele não apedrejou. Ele era o que criou aquela mulher, Ele formou aquela mulher e estava ali. Só que Ele não fez isso. Ele mudou a história. Irmãos, quantas das vezes eu vejo, irmãos, um contra os outros, um criticando os outros, um falando dos outros. O amor de Jesus está muito longe. Aquilo que diz lá em Mateus 5, 6 em diante, que diz amai-vos uns aos outros. Aliás, eu acho que o crente que não passa por esses versículos, irmãos, Mateus 5, 6, por aí, eu acredito que ele realmente, ele não é convertido, ele é convencido do amor de Cristo. Porque o crente que é convertido, ele passa por Mateus 5 e 6. Amai-vos uns aos outros. Bendizei os que vos maldizem. Irmãos, como é difícil. Oh, igreja, estamos num momento que não tiramos 10 minutos para orar por aquele que nos persegue. Mas se for para ficar meia hora conversando mal daquele que nos persegue,
Fica até 40. Igreja do Senhor, povo santo de Deus, temos que nos assentar com Jesus e aprender de volta. Temos que deixar de seguir os fariseus e os escribas. Estamos de maneira muito acostumados, viemos transformados, somos lavados pelo sangue do Senhor, somos alcançados por Jesus, mas temos que ser transformados, temos que aprender com Jesus. Estamos deixando em algum momento do caminho de aprender com o Mestre. Ele não nos ensinou assim. Tanto não nos ensinou que quando ele perguntava para ele, tu que dizes? Igreja do Senhor. Ele falou, eu acho que uma das palavras mais lindas que a Bíblia tem registrada, né? Quando ele disse isso, ele falou aqui, ele disse assim, tornando a inclinar-se, ele disse assim, aquele que dentre vós, quando ele levantou-se, né? Endireitando, ele disse, aquele que dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra. Ele pergunta se existe entre nós, aqui, nessa noite, alguém que está apto a pegar a primeira pedra e atirar. Existe alguém dentre nós que está sem pecado nessa noite? Existe alguém dentre nós que podemos olhar para dentro de nós e condenar alguém? Julgar alguém? Acusar alguém? Se o autor e criador de todo esse universo, criador de todas essas leis, criador de tudo que você consegue contemplar com os teus olhos, todas as belezas que você consegue imaginar, se ele não condenou essa mulher, se ele colocou uma nova lei para essa mulher, quem somos nós? Estamos deixando de aprender com o Mestre. Temos partido do novo princípio que não vem de Jesus. Vem do maligno, vem de setas e potestades que querem colocar irmão contra irmão, igreja contra igreja. Só sabemos acusar, mas irmão é assim, fulano é assim, é assado. Irmãos, temos que passar a olhar para nós mesmos. Temos que passar a entender que somos falhos, que não somos ninguém para olhar e acusar. O Senhor não nos levantou como juízes nessa terra, levantou-nos para pregar o Evangelho, para pregar boas novas, para falar coisas novas, que o Senhor vem aí, que o reino dos céus vem aí. Mas Ele não nos levantou como juízes, não temos esse direito. Não estão falando que a igreja não tem que tratar pecado, tem que tratar pecado sim. Mas estão falando que o corpo de Cristo tem que sofrer com aquele que está em pecado, tem que se colocar no lugar dele. Quando eu vim para essa igreja, por o Senhor ter me tirado de uma massa muito grande de pecado, então eu estava sentindo a graça de Deus, aquela glória maravilhosa, aquela coisa que eu não entendia. Eu batia dentro do eu batia no meu peito e falava, eu não entendo. Cheguei a falar para o irmão, o Deus usou de misericórdia na minha vida e usou a vida do irmão para falar comigo. Falei, irmão, eu não entendo. Eu não entendo como é que as pessoas deixam de Cristo. Eu vim com uma maçã tão grande que hoje eu tenho Jesus, eu não quero largar por nada, eu seguro e não entendo como é que as pessoas pecam, como é que as pessoas deixam de Cristo. E esse irmão, Deus usou ele com muita sabedoria para mim. Ele falou assim para mim, eu lembro, talvez ele não lembre, mas eu lembro tão bem. Ele falou assim, quando as pessoas pecam, caem e erram, as outras pessoas têm que se colocar no lugar delas. Nós temos que sentir o que aquele irmão sente. Nós temos que nos compadecer da dor do irmão e entender que poderia ser nós no lugar daquele irmão. Depois desse dia, eu comecei a olhar para mim e falei, meu Deus, quanta arrogância, quanta prepotência, achar que sou eu. Achar que sou eu que Jesus, não fui eu que fui salvo, foi Jesus que me salvou. Quanta prepotência achar que talvez amanhã eu não caia, depois eu não caia. Estamos todos sujeitos a cair. Estamos todos sujeitos, meus irmãos, enquanto vivemos nessa terra, enquanto temos esse pó que nós somos sujeitos a falhas, somos sujeitos a errar. Falo sempre na minha casa para os meus filhos, falo, não olhem para o próximo. Se você olha para o próximo, você não prossegue. Nós temos que olhar lá em Hebreus 12 diz assim, lá no capítulo 2 em diante, ele diz assim, olhar para Jesus, o autor e consumador da vossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do
do trono de Deus. É para